Olá, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que levou o Bolsonaro a estar na posição que está nesse momento, fazer uma análise do erro cometido, não no sentido de culpá-lo por isso, até porque outras pessoas na mesma situação e vindos da mesma origem provavelmente cometeriam o mesmo erro, porém como uma forma de diagnóstico para o futuro, para que o erro não permaneça sendo cometido, porque na minha opinião, a direita ainda não conseguiu diagnosticar o problema e justamente por não ter diagnosticado o problema, não só não o está combatendo, como eu vejo com absurda frequência a direita propondo a exacerbação do problema e depois faz cara de Pikachu surpreso e não consegue entender por que continua levando chicotada como está levando. Então eu vou estabelecer nesse vídeo uma tese e peço a você que deixe nos comentários e indique se você concorda, se você discorda, se é isso, mas não é bem isso. Deixe a sua opinião. Vamos tentar construir aqui um consenso de direita e tentar chegar a uma solução para este problema que eu vejo como fundamental na direita e deve sim ser objeto de reflexão e mudança de rumos, porque se não houver essa mudança de rumos, na minha opinião, mesmo que o PT saia do jogo político, consigam finalmente derrotar o PT, não vai mudar absolutamente nada no resultado final das coisas. Porque assim como a esquerda erra ao achar que acabando com o Bolsonaro ele acaba com o bolsonarismo, a direita também erra ao achar que acabando com o PT ele vai acabar com o petismo. Então eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, considere se tornar membro. Se não puder se tornar membro, pelo menos deixe a sua curtida, porque quando você curte o vídeo, você aciona o algoritmo e o algoritmo faz com que pessoas que assistem os mesmos vídeos que você assistem sejam sugeridas aqui para o nosso vídeo. Então a curtida é um compartilhar do preguiçoso. E nunca, sob hipótese nenhuma, subestime a preguiça. Então, dito isso, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Meu Deus do céu! Então, pois bem... Acima de mim, se você mandar uma cartinha pro MP, falando qualquer coisa, vão me investigar. Pois bem... Eu sou um cara de... Eu não tenho imunidade parlamentar. Pois bem... Acha que a PGR denuncia qualquer pessoa da minha parte, uma cartinha? Qualquer carta anônima, eu já respondi processo por carta anônima junto ao Supremo Tribunal Federal. O senhor falou, o senhor ofendeu os quilombolas. Eu ofendi. Você já foi num quilombola? Durante essa semana eu tenho refletido sobre o julgamento do Bolsonaro, tenho acompanhado, confesso que não acompanho com muito afinco, porque eu, como advogado, jurista nível 3, especialista em direito público, eu passo raiva. Por quê? Porque eu estudei anos, né? Eu gastei uma fortuna em livros, né? Eu fiz cursos, eu fiz pós-graduação para aprender que aquilo que está acontecendo lá é um absurdo, que nunca poderia ter acontecido. E daí você, que tem conhecimento, vê aquilo acontecendo, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém afirma alguma coisa, dói no ouvido da gente. A gente se sente angustiado, né? A gente lembra do pito que a gente tomou na aula do professor defensor da democracia, dizendo que aquilo era um absurdo se acontecesse aquilo, né? Porque nós, né, quando somos estudantes de direito, a gente vê aquele monte de regra e a gente sempre acha que aquela regra vai ser aplicada por um bandido, e daí a gente acha um absurdo, porque, mas o cara é um assassino, né? Por que tanta coisa para defender um assassino? Assassino tinha que ser executado em praça pública, né? E daí a gente vê aquele monte de garantias que existiam e a gente ficava indignado porque era para defender um assassino, e a gente vê sendo aplicado contra alguém que admitidamente não tem nada a ver
com o dia do 8 de janeiro, como dito pelo pessoal do Globo. Porque não tem nada a ver, mas veja bem, né? E daí a gente percebe, fala, mas peraí, quando eu, Miqueinha menino bom, falei lá na faculdade, né, para professora garantidora dos direitos humanos, que aquilo era um exagero para a defesa, eu tomei um orpito da minha vida, né? Você é um antidemocrático, você é um fascista e não sei o quê. E agora, né, a mesma professora defensora de assassinos, etc, 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 está na rede social comemorando a violação de todos os direitos e garantias individuais ensinadas por ela na faculdade, né, que ela reprovou e tirou nota do fascista, né, ela tirou 6 na prova, vai ficar de recuperação porque é fascista, né, agora está lá comemorando tudo. Na hora dos homicidas, assassinos, etc, etc, todas as garantias e qualquer um que contrariasse as garantias era um fascista, né, e agora contra o Bolsonaro, que ela não gosta, aí é bandeirinha, salvamos a democracia. Então isso ofende pessoalmente, dói nos nossos ouvidos. Qualquer um que seja um jurista, inclusive nível 1, sabe que há violações amplas do devido processo legal, mas os que não têm caráter, que passaram anos e anos chorando a violação dos direitos e garantias individuais, agora estão de bandeirinha. Então, sim, sempre foi só para defender bandido mesmo, né? Na hora que é para realmente defender o inocente, pegaram todos os direitos e garantias individuais e jogaram pela janela, né? Então, sim, a esquerda, direitos humanos na boca da esquerda é só para defender bandido mesmo. E eles vão continuar defendendo direitos e garantias individuais só para bandido também, não se preocupe, não se preocupe. E isso é dito claramente na mídia, né? Não, veja bem, é só dessa vez. O é só dessa vez tem todo um fundamento por trás. O é só dessa vez é justamente para garantir que quando for a vez deles, daí eles vão querer todos os direitos e garantias. É só contra o Bolsonaro. Quando foi a nossa vez, né? Até porque tem o INSS e tal, a gente sabe que essa conta vai chegar, daí precisa de todos os garantias. Então é só contra o Bolsonaro. Então, no meu caso, isso aperta um pouco, certo? E isso só acontece, essa situação de suspensão dos direitos e garantias individuais exclusivamente contra o inimigo, né? Sem ninguém responder por prevaricação, por abuso de poder, nada. Essa situação que eu chamo de buffet da lei, onde a lei é aplicada conforme o nome na capa, ela só ocorre por conta deste erro que a direita comete, que eu vou apontar para vocês. E apontar exatamente o momento que o Bolsonaro comete esse erro e apontar que, se ele tivesse percebido isso e aplicado isso naquele momento, o resultado provavelmente seria completamente diferente, certo? Então, vamos ao momento exato. O momento exato se deu em 22/4/2020 e ele está neste ponto. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Bolsonaro fez uma fala 100% correta, né? Que a população armada ela aumenta o custo da violência estatal e diminui a possibilidade de ditadura. Só que em seguida ele fala uma frase e ele comete um erro gravíssimo, tá? E foi com base nesse erro gravíssimo que chegamos onde estamos. Que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Tá. Então o erro, ele se dá exatamente aqui. Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto e vai lá e algema. E aqui é que é o erro do Bolsonaro. Qual que é o erro do Bolsonaro? Um bosta de um prefeito fez uma bosta de um decreto. Alguém, em qualquer momento, foi algemado pelo prefeito? Existe algum caso no Brasil do fecha tudo, do prefeito ir lá e algemar alguém?
Não existe nenhum caso. É a mesma situação do Estatuto do Desarmamento. A lei que foi aprovada no Congresso, comprada com um mensalão, nunca foi Estatuto do Desarmamento. Se tornou Estatuto do Desarmamento através do trabalho da Polícia Federal, que passou a utilizar um elemento indefinido da lei chamado efetiva necessidade para negar posse e porte para todo mundo. E mais, não existe nenhum caso, absolutamente nenhum caso, desde a promulgação do Estatuto do Desarmamento, desde que a regulamentação de armas entrou em vigor, que algum cidadão tenha sido preso pelo Lula ou por algum político petista. Não existe nenhum caso de cidadão armado preso por um petista. Pode até existir um caso de um policial petista ter prendido alguém, mas de um petista sem ser policial ter prendido alguém, não existe absolutamente nenhum caso. O erro do Bolsonaro é o de ver o Leviatã, ver a cabeça do Leviatã e não enxergar os tentáculos do Leviatã, as mãos que operam o Leviatã. Veja bem, um decreto de um governante, ele não vale nada, nada, absolutamente nada. O que é um decreto de um governante? O decreto do governante nada mais é do que uma ordem para que os valorosos, estáveis, soberba e regiamente remunerados servidores públicos cumpram isso. E é esse que é o problema do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não viu isso. Ele não viu que a verdadeira esquerda não está na cabeça. A esquerda está nos tentáculos. A esquerda está na longa-manos. Ela está nas mãos que operam a situação. É por isso que, quando o Bolsonaro dava uma ordem, e eu sempre achei ridículo, quando ele dizia, eu sou o comandante supremo das Forças Armadas, por quê? Porque eu lido com o exército há mais de 10 anos. E eles nunca obedeceriam ao Bolsonaro. O exército no Brasil é basicamente uma creche para adultos. Nada mais é do que um Bolsa Família gourmet, onde as pessoas recebem para não fazer nada, absolutamente nada. O exército no Brasil não serve para nada, além de atrapalhar a população. Como, aliás, é a maioria dos órgãos públicos. A longa-manos do Estado, ela serve única e exclusivamente para amassar o cidadão. Na ponta da longa-manos do Estado existe única e exclusivamente um chicote, aonde eles chicoteiam com gosto e perversidade as costas do cidadão comum. É por isso, por exemplo, que as forças policiais em geral se referem a você, cidadão, que paga os impostos, que banca os salários dele, como Zé Povinho. Você não sabia? Você não sabe? Pois agora você está sabendo. Você não é cidadão a ser atendido. Você é Zé Povinho. Eles são Charlie, eles são Mike, eles são papa isso, papa aquilo, e você é Zé Povinho. Então, o que faltou o Bolsonaro ver? Faltou o Bolsonaro ver que ele deu uma ordem. Os governadores e prefeitos deram outra ordem. E quem que a longa-manos do Estado resolveu obedecer? A ordem dos prefeitos e governadores. Então, esse era o momento do Bolsonaro olhar e ver. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. Não é um problema do PT. É daí que vem a fala do José Dirceu, onde diz: nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. A questão é que nós temos uma enorme quantidade de pessoas que têm uma enorme quantidade de privilégios, e esses privilégios são sabidamente injustos. E esses privilégios são sabidamente injustos e absolutamente irrazoáveis, e eles têm como única função, e aqui eu vou repetir,
única função: garantir que essas pessoas, quando surge alguma liderança com intenção de diminuição do Estado, que essas pessoas sintam essa liderança como uma ameaça a esses privilégios absurdos e absolutamente injustificáveis. Por quê? Porque são privilégios absurdos e absolutamente injustificáveis. Basta ser razoável para identificar que o Zé Povinho só vai continuar sustentando esses privilégios irrazoáveis se for obrigado com o uso de violência. E esse diagnóstico, notem, ele não é meu. Esse diagnóstico é do professor Olavo de Carvalho, que poucos meses após a reunião ministerial, após o decreto do Bolsonaro comandando o contrário do que os prefeitos governadores estavam comandando, decreto este que foi sumariamente ignorado pelos valorosos, estáveis, soberba e regiamente remunerados servidores públicos, que escolheram o caminho de mais Estado ao invés do caminho da liberdade, como Olavo diagnosticou. E aqui temos o diagnóstico do professor Olavo, que disse o seguinte: prezado Bolsonaro, se o seu governo não fizer nada para proteger contra a censura e a perseguição policial aos internautas que o apoiaram, logo todas as vozes a seu favor serão caladas e você só poderá viver da caridade dos seus inimigos. É isso que você quer? E aqui eu volto ao meu ponto inicial. A censura e a perseguição policial não é feita pelo Estado. A censura e a perseguição policial é feita por valorosos, estáveis, soberba e regiamente remunerados servidores públicos. O Estado não existe. O Estado é uma ficção. O Estado é, na melhor das hipóteses, um conjunto de regras escritos em papelzinho. O que existe são pessoas que são estáveis, soberba e regiamente remuneradas e que recebem uma quantidade absurda de privilégios. E esses privilégios existem justamente para quê? Para que, diante de duas ordens, uma que diminua o tamanho e o poder do Estado e coloque em xeque esses privilégios, e outra que aumente o poder do Estado e garanta não só a manutenção, como o aumento dos privilégios. Diante dessas duas ordens, o valoroso, estável, soberbo e regiamente remunerado sempre opte por esta opção. Sempre opte por esta opção. A pandemia durou no Brasil 2 anos. Por quê? Porque os valorosos, estáveis, soberba e regiamente remunerados estavam de férias. 2 anos de férias remunerada. É por isso que eles usaram, inclusive de violência, para garantir que você não reabrisse o seu comércio, porque cada comércio reaberto e funcionando era uma prova de que não havia necessidade nenhuma de as repartições públicas estarem fechadas. Toda vez que um servidor público passava na frente de um comércio e via o comércio aberto, o seu subconsciente lhe dizia: se esse cara está aberto, semana que vem eu tenho que voltar do home office. E aí acabam as minhas férias. E é por isso que eles sim se juntaram contra o Zé Povinho. É por isso que a velhinha apanhou na praça. É por isso que famílias foram abordadas sozinhas na praia por pessoas armadas de fuzil. O que estava se protegendo lá? Estava se protegendo as férias remuneradas ad eternum dos valorosos, os estáveis, soberba e regiamente remunerados servidores públicos. Você ficou 2 anos preso em casa para garantir o home office do valoroso servidor, que inclusive seguiu muito além da pandemia. E o diagnóstico do professor Olavo era preciso. Era evidente, você precisa fazer alguma coisa contra a censura e a perseguição policial. Não se trata de dar ordens gerais, se trata de
punir aqueles que estão desobedecendo às ordens e disciplinar aqueles que estão escolhendo e disciplinar aqueles que estão optando por cumprimento de ordens ilegais e cometimento de abuso de autoridade. Cometimento de abuso de autoridade que, note-se, segundo as denúncias da Lava Toga, eram profusos. Lembrando que em 2019 o próprio Bolsonaro havia sancionado a lei de abuso de autoridade, que é mais do que suficiente para garantir uma limpeza geral naqueles que sempre optam por agir na opção que leva a abuso do Estado contra o Zé Povinho. E isso é confirmado pelo Tagliaferro, que era um dos que se dizia de direita, se dizia sabedor de que as situações estavam erradas e, sempre por conta da estabilidade e dos pornográficos privilégios que lhe eram dados, optava por fazer o errado, sem qualquer medo de sofrer represália por isso. O medo sempre foi o de sofrer represália por fazer o certo. E eu destaquei a parte de uma entrevista recente onde ele diz exatamente isso. E tudo isso mostrou para mim que ali era um meio contaminado. Sequer eu poderia fazer alguma coisa dentro daquilo. Polícia Federal, então, esquece. A Polícia Federal, eu presenciei que ela está em poder de Alexandre de Moraes. Tive reuniões virtuais remotas entre eu, Moraes, Schor e o próprio Ayrton, para traçar estratégia. Eu nunca vi um juiz traçar estratégia com um delegado de Polícia Federal, entendeu? Em resumo, o erro de Bolsonaro foi não ter percebido algo que a direita em geral não está percebendo. Que o problema não está nas ordens que são emanadas. O problema não está na liderança que aposta. O problema está no exército de esquerdistas que possuem zero incentivo para fazer o certo, mas possuem privilégios pornográficos que, justamente por serem privilégios pornográficos, são colocados em xeque por qualquer liderança de direita que tenha como objetivo tratar a população como povo e não como Zé Povinho. Enquanto houver esses privilégios pornográficos que são garantidos por uma simbiose entre Estado grande e estabilidade que permite ao valoroso servidor escolher o que vai fazer, como fazer e quando fazer, sem qualquer conexão entre os seus rendimentos e um atendimento real à população, entregas reais de resultados daquilo que o órgão se propõe a fazer, aquilo que o órgão usa de desculpa para existir, como por exemplo na educação, a escola existe para educar. Qual a conexão entre o professor que efetivamente educa as crianças, que efetivamente, por exemplo, ensina matemática para as crianças, e o professor que passa o dia na aula de matemática reclamando do ataque à democracia? Qual a diferença? Não há diferença nenhuma, os dois vão receber regiamente a mesma coisa e é capaz do que ensina matemática de verdade ser punido por isso. Enquanto que o que passa a aula inteira ensinando ataque à democracia receber algum benefício a mais. Então, a total ausência de conexão entre os rendimentos percebidos e a efetiva entrega que o cargo deveria fazer é o que faz com que o serviço público brasileiro nada mais seja do que um Bolsa Família gourmet, onde grande parte dos servidores públicos estão lá única e exclusivamente para defender o sistema que lhes garante seus privilégios, os quais, repito, são pornográficos. E antes que você deixe o seu comentário dizendo que isso serve só para o alto escalão, eu peço que você compare mesmo o servidor público de mais baixo grau com, por exemplo, um entregador de iFood. Compare as situações e você vai verificar que sim, no nosso sistema, os privilégios são pornográficos. Inclusive quando falamos do mais baixo escalão do serviço público. Os salários são, em média,
3 vezes o valor que se paga para a mesma atividade na iniciativa privada, e ainda nós temos o privilégio da estabilidade, que desconecta completamente as entregas realizadas do retorno recebido. Lembrando ainda que a estabilidade é apenas um instrumento de controle do Estado para com o servidor público, porque ela protege o servidor única e exclusivamente de ser cobrado pela produtividade do seu serviço. Experimente um servidor público ir contra esse sistema para ver o quanto a estabilidade lhe irá proteger. E trago um fato anedótico que vai comprovar isso. Aquela senhora que confrontou Gilmar Mendes no avião é uma servidora pública e, unanimemente na internet, a esquerda estava dizendo que ela jogou fora a carreira dela, porque ela vai ser expulsa do serviço público, e sim, vai ser expulsa do serviço público. Não importa quantas vezes ela falhou no atendimento à população, ela nunca foi ameaçada de expulsão do serviço público. Bastou ela confrontar o sistema e todos dão como certo a expulsão dela do serviço público. Então, a estabilidade do servidor público não serve para protegê-lo de pressões políticas. A estabilidade do servidor público é apenas mais um privilégio para protegê-lo das pressões do capitalismo que obrigam as pessoas a entregar um serviço de qualidade para receberem seus rendimentos. É a única função da estabilidade. Trata-se apenas de mais um arreio do sistema para garantir que o servidor público o proteja. Então, o erro do Bolsonaro foi não ver isso. Não perceber que não importa o quanto ele puxasse o saco dos servidores públicos, e puxou muito mesmo. Todas as vezes em que se propôs durante a pandemia qualquer tipo de ação que prejudicasse minimamente os servidores públicos, ele foi contra, ele vetou. Paulo Guedes, por exemplo, propôs, já que estava todo mundo em home office, reduzir a carga horária dos servidores em 30% e, em conjunto, os rendimentos em 30%, inclusive para bancar o auxílio emergencial. Bolsonaro vetou totalmente isso. Além de, não raro, Bolsonaro falar, não, mas veja bem, ele é servidor, ele é concursado, a gente não pode preencher aqui com qualquer revogação de privilégio que se tenha pensado, enquanto o Zé Povinho estava tendo a porta do comércio soldado. E factualmente Bolsonaro foi devorado por aqueles que se empenhou tanto em seu mandato em proteger. E a direita, em geral, comete o mesmo erro, porque vocês veem aqui no meu canal a quantidade de projetos imbecis com vistas a aumentar privilégio de servidor público que a direita propõe, na esperança, a meu ver, completamente fútil, de que os servidores públicos, diante de uma opção onde defende-se a esquerda ou defende-se a direita, optarão por defender a direita. Isso é completa ilusão, porque a direita é sim redução de Estado, e redução de Estado é redução de poder do servidor público. Isso nunca vai acontecer. Os únicos servidores públicos que topam a redução do poder do Estado é aquele servidor público vocacionado que escolheu aquela carreira porque ela só existe no Estado. E ainda assim, muitos destes escolheram esta carreira porque querem salvar a democracia e usam seus cargos de poder para perseguir a direita e avançar as pautas de esquerda, num verdadeiro buffet da lei. E é por isso que, na aplicação das exatas mesmas leis, a direita é sempre censurada por emitir opiniões, e os crimes mesmo da esquerda, são sempre ignorados. Vi de pessoas de direita condenadas por emitir opiniões, enquanto contra Bolsonaro vale até jogo de futebol com sua cabeça. Então fica aqui a minha tese. A direita precisa entender por que os servidores públicos tendem sempre a cumprir as ordens da esquerda, mesmo quando não estão no poder,
entender que isso sempre vai acontecer e parar de contar com o voto dessas pessoas, pois no meu entendimento, enquanto houver privilégios pornográficos para servidor público, nenhum servidor público no frigir dos ovos vai ser idiota de votar ou agir contra seus próprios interesses. E é por isso que o Zé Dirceu, de forma muito correta, disse: ganhar a eleição é diferente de tomar o poder. E os privilégios dos servidores públicos são as cordas com as quais a esquerda os conduz. Então, meu nome é César Mello, para esse vídeo é isso, peço que curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Há privilégios no serviço público ou eu sou um maluco e só tenho inveja porque não passei no concurso antes?